Fala, galera. Deu Verdão. O Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 na noite deste domingo, no Newton Santos, e segue a caça do líder Flamengo no topo do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí os comentaristas analisando esse jogo. O David Ancelotti queria ter vencido melhor a LDU, né? Aí poderia até pisar mais no acelerador hoje. 1-0 ficou pouco na quinta-feira, né? Vai ter que jogar em Quito, vai viajar, situação diferente. Sorte do Palmeiras, que pôde acelerar mais nessa rodada de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o único time já classificado para as quartas de final, né? Isso a gente pode afirmar sem medo de errar. E 1-0 ficou pouco, depende do modo do ponto de vista, né? Porque o jogo que o Botafogo fez não foi um jogo para ganhar de 2, 3, não. Sim. A LDU, inclusive, teve a oportunidade de fazer o gol. Exato. Então 1-0 foi bom. Exatamente, a vitória foi boa pro Botafogo. O Botafogo vai ter que correr dobrado para ganhar lá. Não, digo assim, foi pouco para você falar, vou colocar meus titulares. O Palmeiras definiu o resultado no primeiro jogo. Vai jogar em Quito agora, não tem como, né? Surpresa o resultado do Palmeiras, né? Eu achei surpreendente. Qual deles? Na Libertadores. Sério? Eu achei. Eu até lá no Globo Esporte junto com o Fred, ele perguntou, achei que ia ser por se tratar de Libertadores, tá? E às vezes os jogos em Libertadores são jogos pegados, assim. Eu não imaginava que o Palmeiras ia jogar com a tranquilidade. Um grupo difícil, cara. Eu não achei que o Palmeiras fez uma campanha boa. Eu achei que foi uma vitória importantíssima. Do River Plate. Mas então... Nossa, mais um motivo. Mas o River Plate tá mal, não mas é o River Plate. Essa é a questão. Né? Eu acreditava, obviamente, na vitória, mas não da forma que foi, pô. E aí, o destaque que você falou do Vitor Roque e do Flaco Lopes, os dois têm uma facilidade de jogar fora da área, né? Os dois estão se entendendo dentro do campo e ocupando os espaços. Quando um não está como referência, o outro está como referência. E aí o Abel, inteligentemente, deu mais uma oportunidade dos dois jogando juntos no jogo. Ele foi tentando de tudo, né? Joga Vitor Roque, joga Flaco, varia os jogadores de lado, de meio. Agora ele chegou nessa outra alternativa, que são os dois juntos. Já tinham jogado juntos no Mundial, mas não começaram o jogo como titulares, né? Um começou e o outro entrou, né? Agora, de fato, 2 jogos seguidos, como disse o Dena, os dois começando entre os titulares. E 2 fora de casa. Ou seja, 2 vitórias. Que é importante. Cara, é uma marca do Abel quando o time tá nesse momento assim, meio nebuloso, assim, ele dá uma reinventada. Ele mexe no time até encaixar, a ver se esse encaixe vai durar. Fato é que o Palmeiras acaba de conquistar a sua primeira vitória contra times do G6, né? Ali no enfrentamento contra as melhores equipes do campeonato, as mais bem colocadas, o Palmeiras não tinha vencido ainda. Tinha empatado com o Botafogo na primeira rodada, tinha perdido do Bahia em casa na sexta rodada, tinha levado um quase baile do Flamengo, 2-0, perdeu do Cruzeiro, 2-1, com muita autoridade também, aí tinha empatado com o Mirassol, 1-1 em casa, e agora faz a sua primeira... o Botafogo não está no G6, né? Mas faz a sua primeira vitória assim contra um adversário parrudo no Campeonato Brasileiro. Que esse número, né? Tá em quinto o Botafogo, tá em quinto. O número que a gente trouxe em relação às vitórias fora de casa, né? O número do Palmeiras, né? O retrospecto do Palmeiras fora de casa. O Palmeiras, em um momento no Campeonato Brasileiro, era muito forte jogando em casa, né? O Abel, acho que o Mirassol é que agora tá em 7 porque tem um jogo a menos. Joga agora pode passar, Cruzeiro amanhã. Pode passar. Joga Cruzeiro amanhã. Outro bom jogo, né? Porque o Mirassol vem se destacando no Brasileiro. O Abel tá tentando buscar essa regularidade dentro de casa, né? E mesmo assim, com essa irregularidade jogando dentro de casa, tá nas cabeças. Esse Campeonato Brasileiro, que o importante é você não descolar, né? Ainda mais com o elenco que tem. Botafogo descolou, né? Botafogo descolou. Distância já considerável. Bem 10 considerável. pontos ali pro Palmeiras, né? 10 pontos de 10 e 14 pro Flamengo, com o Flamengo jogou mais em relação ao Botafogo, né? E Dena, sabe o que me chama a atenção, principalmente no jogo de hoje? A gente está falando dessa dupla, ou dessa nova dupla do Palmeiras, Vitor e Flaco, só que com um entorno diferente. Hoje jogou o Torres e hoje jogou o Felipe Anderson. E ainda jogou o Aníbal. Só o Evangelista daquele contexto do meio para frente que repetiu. Né? No jogo passado era o Sousa, Maurício e o Emiliano. Então, assim, mudou-se o entorno e os dois continuaram ali fazendo bons jogos, se conectando. Isso, para mim, é um mérito do Abel. É um mérito do Abel. Tem a sensibilidade, né? Exatamente. O bom momento dos caras, né? A mudança que ele fez no último título brasileiro foi colocar o Endrick titular, né? O Palmeiras cai na Libertadores pro Boca, o Endrick vira titular e é personagem-chave daquela arrancada, combinando com a amarelada que o Botafogo deu, né? Felipe falou que já há algum tempo vinha falando nessa possibilidade, até cobrando essa possibilidade de o Palmeiras jogar com uma dupla, Vitor Roque e Flaco. Eu até acho, né, que o Palmeiras pensou isso quando contratou o Paulinho e o Vitor Roque, né? Em ter uma dupla de ataque, Vitor Roque e Paulinho, né? Só que o destino acabou não contribuindo, o Paulinho teve os problemas físicos, teve que passar por uma nova cirurgia. Mas talvez no imaginário do Abel, na montagem desse elenco, com muitas mudanças, talvez ele pensasse até em já ter tido uma dupla antes, né? Com os dois, né? Com o Paulinho e o Vitor Roque. Eric, no contexto de hoje, no lugar do Felipe antes, jogaria o Paulinho? Na formação que o Palmeiras usou hoje?
Sim, né? No lugar de Felipe Anderson, poderia ser então. pra não mexer na dupla. Pra não mexer na dupla. Ou poderia mexer na dupla. Acho que seria realmente Vitor Roque e Paulinho. A opção pro segundo tempo seria o Flaco. Mesmo ele fazendo gol todo jogo. Então, é por isso. Aí Pensando hoje, depois do jogo que aconteceu o primeiro jogo, porque assim, em 15 minutos eles já mataram o jogo Flaco e Vitor Roque. Lá em Lima. 15 minutos eles mataram o jogo. Então, assim, se fosse para colocar hoje o Paulinho, eu acho que ele tiraria porque o Paulinho joga joga de perna trocada. Eu acho que ele tiraria o Felipe Anderson. Agora, que importante ter encaminhado a vaga. Foi o único time dos brasileiros na Libertadores que escalou titular na rodada de brasileiro. Flamengo com um time mexido, o Inter, time totalmente reserva. Mas muitos titulares também o Flamengo, né? O time mexido do Flamengo é maravilhoso. Perfeito, mas deu uma segurada, né? É difícil saber quando ele vai escalar de titular na quarta. É que o Inter só tinha um titular. Metade do time. O Inter só tinha um titular. O Inter, time totalmente reserva, São Paulo reserva, Botafogo com 4 titulares. Só o Palmeiras escalou assim, vou com a força máxima. Né? Vai jogar em casa, com a vaga já encaminhada. E assim... Talvez poupe na Libertadores, né? Ou se poupe durante o jogo. Mas faz mais sentido. Por causa do resultado também. O resultado deixou o Palmeiras mais tranquilo. Sim, claro. Deixou. Cara, quem não tá tranquilo é o Santos. Inclusive, a nossa enquete hoje cara, uma pergunta capciosa, cara. Eu acho que é uma pergunta até triste de fazer, mas é importante, cara. O Neymar acertou em voltar ao Santos? Porque, assim, aquele choro dele de dor ou de vergonha, que seja, é uma imagem muito forte, né? Forte. Cara? Imagem forte, cara. É a maior derrota da vida do Neymar. Maior. Neymar tinha sofrido uma goleada de 4-0 pelo Santos, pro Barcelona, na final do Mundial. Era Santos contra o Barcelona do Messi. Tinha sofrido uma derrota de 4-0 pelo Barcelona pro PSG. Em casa reverteu com ele sendo o grande herói do jogo. 6-1 e o time avançou na Champions. Hoje é uma derrota, assim, de parte de baixo da tabela para um adversário direto. Então, assim, a pergunta é, Neymar acertou em voltar ao Santos? Sim ou não? Você aponta o smartphone para o QR Code e pode votar. O Abel Ferreira fala ao vivo no Newton Santos depois da vitória do Palmeiras. Vamos ouvir. Abel, João Quer, Rede TV. Abel, você sempre falou que gosta de trabalhar com elenco curto. Mas nesse momento o elenco do Palmeiras só tem um lateral esquerdo e um camisa 8. Como que você enxerga essa situação? Você acha que há necessidade de contratar? Como que você vai conseguir se virar? Se for preciso, eu jogo. Jogo. Como você vai conseguir se virar com um jogador só por posição nesse sentido? É o que eu faço desde que cheguei ao Brasil, virar-me. É o que eu faço. Desde que cheguei ao Brasil, é o que eu faço. De segunda a sexta, semana a semana, mês a mês, jogo a jogo, ano a ano, virar-me. E vou-me virar, seja de que jeito for. Ou com contratações, ou com os jogadores da base. Se eu preciso jogar, também jogo. Pelo Palmeiras faço tudo. Abel, boa noite. Cícero Melo, repórter da ESPN dos canais Disney. Pode-se atribuir indiretamente essa importante vitória de hoje ao jogo da Libertadores passado, em que você construiu um resultado importante e pôde colocar hoje o time titular, porque, teoricamente, você tem um jogo bom para poupar o time, enquanto que o Botafogo, ao contrário, teve um jogo muito difícil e foi obrigado a poupar jogadores importantes por causa do jogo em que eles têm decidido fora de casa. Então, a estratégia de vocês, o resultado, colaborou para essa situação de hoje? Olha, se vocês estiveram atentos, e deixa-me dizer-te isto, eu troquei 5 jogadores. Mas, para os mais distraídos, quero-vos dizer que há 69 horas atrás, estava a 5 horas e meia de avião a jogar. Não fez 72 horas e nós viemos aqui jogar. Fizemos 12 horas de avião e uma viagem de noite para vir aqui jogar. Hoje ganhamos com aquilo que estamos a construir. Porque uma coisa é contratar jogadores, outra coisa é construir uma mentalidade. Não é de um dia para o outro. Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de fazer o que é preciso, uma mentalidade de sofrimento, que foi o caso hoje aqui. Vocês viram quantos jogadores saíram com câimbras? Viram quantos jogadores saíram? É aquilo que eu falo. Se vocês quiserem ajudar os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro, porque o gramado top, espetacular, grama sintética ou não, é espetacular, mas o esforço dos jogadores é desumano. É inacreditável o que nós fazemos aos jogadores aqui no Brasil, ano após ano, ano após ano. Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos, porque deixa marcas físicas e psicológicas nos nossos jogadores, nos nossos treinadores, nos nossos diretores, em todos.
Como te disse, não fez 72 horas, 12 horas de avião e vimos jogar aqui. Agora o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo. É ter que decidir o que é que eu faço. Troco ou não troco? Qual é o jogo? Temos que ganhar, mas o problema é que aqui tu tens que ganhar todos os jogos. Pelo menos no Palmeiras é assim. E quando não ganhas, já viste o que é que a casa gasta. Abel, boa noite. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Na última vez que eu tive a oportunidade de te perguntar foi no jogo do Fluminense, quando você criticou, por exemplo, a memória curta da torcida do Tricolor, que chegou a vaiar o time depois da derrota para o seu Palmeiras. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, porque a torcida do Botafogo não esquece que a última derrota para o Palmeiras foi no Mundial, mas com outro técnico, Renato Paiva, que naquela partida em si jogou com 3 volantes e acabou sendo criticado pela torcida por talvez ter medo de jogar contra o seu Palmeiras. Hoje, como você avalia o Botafogo do David Ancelotti, as diferenças vistas em um mês e meio do Mundial para cá? Obrigado. Olha, eu não critico, eu dou a minha opinião. Vocês aqui usam para dar manchetes. Abel detona, Abel critica, Abel manda não sei o quê. Eu dou a minha opinião só. Eu não critico. O que eu falei do Botafogo, eu disse, o futebol tem memória curta. Infelizmente é assim. Eu não quis. Foi só uma opinião. Só uma opinião. Olha, primeiro dizer-te que o Botafogo é uma equipa recheada de muito bons jogadores, mas tal como o Palmeiras entraram e saíram muitos jogadores, inclusive o treinador, né, que podia ter continuado, mas acabou por sair, e às vezes isso acontece, quando tens possibilidades de poder escolher se queres continuar ou queres sair. Uns decidem que querem continuar, outros decidem que querem sair. Portanto, muita coisa mudou em termos dessa estrutura e é uma equipa com muita dinâmica. Hoje tivemos muita dificuldade, a forma como o Ancelotti Júnior, que ele não vai ficar chateado se eu chamar assim, joga, é difícil, mas como te disse, o futebol brasileiro não dá tréguas. O problema aqui vai ser ele se adaptar a este ritmo de jogar, pouco tempo de repouso. Tivemos ali a falar os dois um bocadinho e vamos falar por telefone seguramente, porque ele vai me ligar. Ele pediu-me uma ajuda, eu dentro daquilo que eu puder eu vou ajudar, mas é uma equipa com bons jogadores, muito boa dinâmica, e agora é o tempo e a paciência que depende, e paciência. Abel, boa noite. No momento em que... Tá light hoje, repórter perguntou do Botafogo. Falei, ih, lá vem. Mas tá reclamando, hein? Ah, mas é Nossa normal, né, senhora, cara? 12 horas pra lá, 6 pra cá. Sim, mas ele respondeu sobre o Botafogo, cansado, cara. E teve cãibra, aí, ganhou o jogo, o cara perguntou pra ele de 2 jogadores pra substituir, como é que ele vai fazer? Ele foi numa viagem de 12 horas. Tem que valorizar o trampo Ele dele, foi numa viagem cara. de 12 horas, mano. Ele dá uma valorização. Ah, sim, cara. Tá valorizando o trampo Aplaudir o Abel, dele, porque o Abel ele tem uma forma de se comunicar que ele consegue tirar de contexto e trazer a narrativa para ele. Aí ele constrói a narrativa diferente da pergunta que é feita para ele. Não sei se isso aí é um demérito, se é um mérito, mas assim, toda a coletiva dele tem uma reclamação. Ele não tá contente, parece que ele não está contente com nada que acontece no futebol brasileiro. O time dele ganhou, ele não está contente. O time dele perdeu, meu Deus do céu. É porque é a viagem de 12 horas, é porque os caras têm um avião próprio, Rizek. Isso é um privilégio no futebol brasileiro. A presidente Leila proporcionar para os jogadores do Palmeiras. Mundial, né? Mundial, né? Não brasileiro, mundial, né? Não são todos os lugares. Errado, que tem. Felipe. É um Exatamente. privilégio hoje no Brasil, quando ele está reclamando de jogadores com cãibra. Beleza, é o esforço dos jogadores, isso pode acontecer com o jogador mais jovem ou com o jogador mais velho. Mas é um privilégio um time de futebol hoje ter um avião fretado que você possa organizar a tua logística. O Aeroleila. Impressionante, assim, mas tá tudo bem. O QR Code está na tela, volta aí se o Neymar aceitou ou não a volta pro Santos. Acertou ou não acertou? Acertou, pra mim acertou. Pra mim acertou primeiro. Acho O Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 na noite deste domingo, no Newton Santos, e segue a caça do líder Flamengo no topo do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou aos 39 pontos, a 4 de distância em relação ao rubro-negro, que também venceu na rodada. Vale destacar que o Verdão tem um jogo a menos. David Ancelotti mandou um time recheado de reservas, com foco na Libertadores. Desperdiçou chances e terminou com a derrota, que estacionou a equipe com 29 pontos na 5ª posição. O único gol da partida foi anotado por Felipe Anderson. Na etapa inicial, o Botafogo empilhou boas oportunidades para abrir o placar, mas faltou pontaria.
As principais chances estiveram nos pés de Joaquim Correia e Mateu Ponte, ambas cara a cara com Everton. O atacante argentino parou em grande defesa do goleiro palmeirense, aos 22, e o lateral uruguaio mandou finalização para fora, mesmo praticamente dentro da pequena área, aos 42. A eficiência, que não estava presente no time de David Ancelotti na primeira etapa, foi decisiva para o Palmeiras, que conseguiu balançar as redes na primeira oportunidade mais clara que obteve, já aos 44 minutos de jogo. Em contra-ataque rápido, Felipe Anderson recebeu de Vitor Roque, aproveitou bobeada de Barbosa e invadiu a área cara a cara com John para abrir o placar para os visitantes. A rotação na volta do intervalo diminuiu. O Botafogo tinha dificuldades para infiltrar na defesa do Palmeiras e nem mesmo a entrada dos titulares surtiu muito efeito. Savarino, Danilo, Montoro, Jefinho e Vitinho entraram ao longo da etapa final e deram mais tranquilidade ao time. Mas as chances não apareceram como nos primeiros 45 minutos. A melhor oportunidade veio já na reta final do jogo, com um chute de Savarino de fora da área para a boa defesa de Everton. O Palmeiras amarrou o jogo, pouco sofreu e buscava os contra-ataques para matar o jogo. Já aos 51 minutos veio a chance mais clara. Alan foi acionado dentro da área pela esquerda, tocou para o meio. A bola passou por John e também por Luigi, que se esticou todo, mas não alcançou para finalizar. No fim, vitória alviverde. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 39 pontos e manteve a distância de 4 pontos para o líder Flamengo. A equipe de Abel Ferreira dorme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e torce por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Mirassol fora de casa nesta segunda-feira. Na próxima rodada, o Verdão encara o Lanterna Sport, no Allianz Parque. Mas antes, o time terá compromisso contra o Universitário do Peru pela volta das oitavas de final da Libertadores, em casa. A situação alviverde está tranquila na competição após goleada aplicada em Lima por 4-0. O Botafogo, por sua vez, estacionou nos 29 pontos, na quinta colocação.